pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje, né, finalizando a nossa revista A Igreja e a Cidade, né? E nessa revista nós tivemos uma participação especial aí do meu amigo Davi Lago. E aí, Davi, como é que você está? Tudo bom, Eberson? Amados irmãos e irmãs, Assembleia de Deus de Anápolis, tenho um amor muito grande por vocês, pastor Clarimundo, toda a equipe, vocês são uma bênção. E, Eberson, foi um privilégio, uma honra participar dessa revista. Beleza, Davi. Foi uma honra para nós também, né? E você é a primeira pessoa, né? Desde que a revista está na gestão da Rede Morada, você é a primeira pessoa que não é da Assembleia de Deus de Anápolis que escreve, né? Então, nós ficamos também honrados com a sua participação, né? Então, para a gente não perder tempo aqui, para a gente já ir direto ao assunto, o tema é a Igreja e a Cidade, né? Eu lembro que a gente estava conversando, né? Aí você ainda falou, não, meu tema, né? Então, a Igreja e a Cidade é um dos seus assuntos favoritos, né? Fala um pouco para a gente aí da sua experiência escrevendo nessa temática. Eberson, primeiro que eu nasci em São Paulo, capital, que é uma das maiores cidades do mundo. Então, como paulistano, eu tenho um berço de concreto, né? A gente cresce aqui, vem dos prédios, os viadutos, aquele monte de gente. Depois eu fui para Belo Horizonte quando eu tinha 12 anos e depois voltei aqui para São Paulo. Então, acho que um primeiro ponto é esse, é viver numa cidade como São Paulo, não tem como não pensar, refletir sobre a cidade. E olha, eu nunca mostro isso daqui, acho que é a primeira vez que eu estou mostrando e falando assim. Olha que legal isso aqui, Eberson. Eu comecei a escrever sobre a cidade quando eu era criança, ó. Isso aqui é o jornal que eu fazia. Ó. Eu inventei um jornal. Olha o jornal. Eu nunca mostrei isso aqui. Ó. Chamava Folha da Cidade. Então, eu tenho várias... Eu meio que recortava a revista, tá vendo? Ó? Eu recortava os jornais e fazia o meu próprio jornal que chamava Folha da Cidade. Ó. Esse aqui, por exemplo... Você já era o editor eu já era designer, o editor, tudo, né? o designer, o repórter, o diretor que estava bronca em mim mesmo. Que nem esse aqui é de 1999. Mas eu tenho aqui, ó, de 93... de 94, assim que eu fui alfabetizado, os meus pais sempre me incentivaram muito, sabe? Ler o jornal, meu pai sempre foi assinante assim, dos jornais, sempre comprou. Então, ó, olha outra aqui, ó, Diário de Notícias. Então, tem o Itamar Franco era o presidente do Brasil. Então, legal. Assim, o fato de ler jornais é um hábito muito enraizado na minha família. Eu herdei isso do meu pai e da minha mãe. E aí eu gostava tanto de ler o jornal, porque o jornal é a cidade no papel. O que é um jornal? O jornal tem a parte da cultura, porque uma cidade tem cultura. Uma cidade tem um cinema, tem um teatro. É isso que é uma cidade. Então, tem a parte de economia. Por quê? Porque a cidade tem comércio, tem os mercados, tem os supermercados, tem a parte de política, de poder, porque uma cidade vai ter uma gestão. Então, é um pouquinho daí que veio essa vontade de escrever. E então, assim, eu não consigo nem me lembrar de não ter escrito sobre a cidade. Na verdade, desde criança, né? Desde do jornalzinho, depois na escola, depois quando a internet possibilitou os blogs, né? Eu montei um blog em 2005, 2006, falando sobre a cidade. E então veio um pouco daí, da experiência, esse amor, essa vivência da cidade. E, claro, quando a gente lê a Bíblia, que é o nosso tema no capítulo da revista, não tem como escapar da cidade. Nós habitamos em cidade, né? A primeira cidade está lá no começo da Bíblia, a cidade de Enoque, foi fundada por Caim. E a última cidade está no final, na última página da Bíblia, a Nova Jerusalém. Então, a história humana, ela se passa nas cidades. Ah, legal, legal. E eu lembro que eu acompanhava o blog, hein? 2005, 2006, a gente já conversava. É isso aí. Achei interessante também um tópico aqui onde você fala, né? A igreja ora pelas cidades, nas cidades e fora das cidades, né? E aí você até cita Abraão orando por Sodoma e Gomorra, Pedro e Jope. Aí você cita também um autor aí, eu acho que você deve falar um pouco sobre ele, né? Por que a gente, né? Por que a igreja deve orar pela cidade? Eu acho que tem pelo menos 3 razões, sabe, Eberson? Na revista a gente não dá para aprofundar, não tem espaço, mas pelo menos 3 razões muito importantes. A primeira razão para orar pelas cidades é porque a oração faz parte da essência da vida cristã. Então, assim, não tem como não orar por alguma coisa, entendeu? Jesus, ele pressupõe isso no Sermão do Monte, porque ele fala assim,
E quando orarem, vocês vão orar assim. Jesus não fala assim, se orarem, não existe no Sermão do Monte um capítulo explicando por que deve orar, porque se pressupõe que a pessoa de Deus está em contato com Deus, ela quer estar orando, entendeu? Então, assim, se a oração é tão básica na vida, como que nós não vamos orar pelo lugar que nós vivemos? Então, acho que a primeira razão aponta para algo natural na vida cristã. É natural. Se você não ora pelo teu bairro, pela tua rua, tem alguma coisa errada com você. Será que você converteu? Você não ora pela tua cidade? Percebe? Então, primeiro, faz parte da própria essência de ser um cristão orar em todos os momentos, orar pela cidade. A segunda razão, então a primeira ligada à essência do caráter cristão. A segunda razão, porque é uma ordenança. Não só é algo assim natural, orgânico, existe comandos na Bíblia para orarmos pela nossa cidade. Um dos mais conhecidos e um dos mais importantes textos sobre isso no Novo Testamento é 1 Timóteo, né, capítulo 2, quando Paulo vai falar, olha, Timóteo, a igreja, Timóteo é um pastor ensinando um pastor mais jovem, né? O apóstolo Paulo ensinando um novato. E ele fala, olha, antes de tudo, eu recomendo que façam orações pelos governantes, autoridades, todos que exercem autoridade. Olha que interessante, Everson. É uma ordenança para a igreja. A igreja que não ora já começou a missão tudo errado, entendeu? Então, é algo natural, mas também tem uma questão de desobediência quando a igreja não... O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, é uma carta pastoral, é uma orientação de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus. Então, eu entendo como cristão que ali não é Paulo para Timóteo, mas é para nós também. Então, é um dever da igreja orar. E para quê? Pela salvação das pessoas, né? Está escrito para orar para que todos sejam salvos. Então, nós temos essa responsabilidade. E, em terceiro lugar, é também uma marca de amor, né? É uma marca de amor. Jesus, ele olhou Jerusalém, ele chorou por Jerusalém, ele lamentou, Jerusalém, Jerusalém, você matou os profetas, né? Você citou Abraão, que está na nossa revista. Abraão orou, Deus, se tiver né? Quantos justos serão necessários na cidade de Sodoma e Gomorra para o Senhor não destruir a cidade, né? Por amor a esses aí, Deus não destrói a cidade. Então tem uma questão também do amor. Quando você ama o teu bairro, ama a tua cidade, ama o teu país, eu acho que essa é uma terceira razão que leva a gente a orar. Então, é algo natural na vida, é uma ordenança e também acho que é fruto de um coração amoroso, é uma marca do amor pelo lugar que nós estamos. Eu encerro com Jonas. Jonas não orava por Nínive, né? Jonas, ele obedecia mais ou menos a Deus, ele obedecia sem querer, ele orava por ele, pela salvação dele, mas não orava, tinha um trauma na espiritualidade de Jonas, e no final, Deus vai dar uma bronca nele, fala, olha, você está preocupado com um pedaço de abobrinha aí, de abóbora, né? Um pé de abobrinha, você está nervoso aí, mas essa planta que você não fez nada para ela crescer e ela morreu, você está preocupado. Mas você não se compadece da grande cidade de Nínive, que tem 120 mil habitantes que não sabe distinguir a mão esquerda da direita, né? Fora os animais, fora os rebanhos. Então, Deus censura, tá vendo, o profeta Jonas, por essa falta de amor no coração dele pela cidade de Nínive, não orar pela cidade. Então, ficam aqui alguns incentivos para a gente orar mais pela nossa cidade, Emerson. E eu achei interessante você citar 1 Timóteo capítulo 2, né, que muitas vezes a exegese é feita conforme a conveniência, né? Tipo assim, nós precisamos orar pelos nossos governantes, e aí o pessoal entende o seguinte, ou deve orar só quando é a favor, ou deve orar só quando é contra. Mas ali não tem uma vírgula, né? Ore pelos governantes. E é tão interessante que vai depois dizer, e por todos, né? As orações são democráticas, é por todos. Não é por quem eu acho mais legal, por quem eu prefiro, não. É para orar por todos que exercem. Então, é literalmente oração democrática. E partindo para essa ideia, né, de democracia, até de política, influência, né? Tem um livro bem legal de um autor amigo meu chamado Brasil Polifônico, né, que é bem interessante. E como você diria, como a igreja poderia alcançar postos de influência na cidade, né? Qual seria o caminho aí? Aí tem dois jeitos só, Eberson, da igreja, do cristão. Quando a gente fala igreja aqui,
São os cristãos, é o conjunto de cristãos, não é a igreja, a denominação, né? Claro. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia está falando da igreja enquanto corpo místico de Cristo. Eu e você, as pessoas que foram salvas, alcançadas pela graça de Jesus, estão em comunhão com o corpo de Cristo. Então, tem dois modos, né? Primeiro é quando alguém que já está num ponto de influência se converte. Esse é o modo. Então, ou seja, como é que você chega lá por essa via? Testemunhando. Paulo testemunhava para autoridades. E a Bíblia fala de várias autoridades que se converteram ao evangelho. E elas continuaram sendo autoridades, mas agora cheias de Deus. Então, existe o exemplo no Areópago. O Areópago era uma instituição, um conselho político, de deliberação política na Atenas clássica, e fala de duas pessoas que converteram lá, quando Paulo falou, fala de um homem chamado Dionísio, que era membro do Areópago, e de uma mulher chamada Damares, que era uma das mulheres mais ricas, influentes, poderosas na cidade. Fala que essas duas pessoas se converteram. Então, tá vendo? Existe a história, né, de uma das mulheres que sustentava o ministério de Jesus, Joana ou Susana, eu acho que era a Joana, que o marido dela era o mordomo de Herodes. No final da carta de Filipenses, Paulo manda uma saudação aos cristãos do palácio de César. Quer dizer, o evangelho, desde o início, começou a alcançar pessoas em locais estratégicos, né? O Lucas escreve ao excelentíssimo Teófilo. Então, quer dizer, era uma, né, há um consenso entre os biblistas que Teófilo, de fato, era uma figura importante, era alguém, né? José de Arimateia tinha trânsito com Pilatos. Olha a influência de José de Arimateia. Ele falou com Pilatos: Pilatos, eu quero sepultar Jesus, eu tenho um túmulo para o corpo de Jesus. Então, esse é um modo, quando a igreja alcança o lugar de influência, é alcançando a pessoa que está naquele lugar de influência. Agora, tem um outro modo, quando a pessoa é um cristão, e aí a excelência, é o princípio da excelência. Provérbios 22, 29 fala: você já viu alguém que é excelente no seu trabalho? Ela será promovida ao serviço real. Ela não vai trabalhar para gente obscura. Então, a Bíblia fala da excelência de capa a capa. Quando você, né, de fato, cumpre os propósitos de Deus para o trabalho, não sendo preguiçoso, não sendo uma pessoa, sabe, encostada, que espera que os outros façam tudo por você. A Bíblia fala o seguinte, ela fala o seguinte: nem sempre o mais veloz vence a corrida. Existem injustiças, né, Eberson? É claro que existem injustiças. Vivemos num mundo caído. Agora, não é por causa das injustiças, então, que eu vou ser preguiçoso. Não. A Bíblia fala assim, que o Paulo... Por que o apóstolo Paulo teve a influência que teve e é o missionário mais importante da história do cristianismo? Porque ele foi qualificado. Paulo é inquestionável que ele era trabalhador. Paulo trabalhava antes de converter e muito mais depois. Ele fala em 2 Tessalonicenses assim: gente, eu trabalhei durante o dia e à noite também. Eu tive jornada dupla de trabalho para não ser pesado a vocês e pregar sem ninguém me perturbar. Olha a autoridade moral de Paulo, a ética de trabalho de Paulo. Como que a igreja, então, Eberson, vai alcançar locais de influência se ela não estudar, se os cristãos não se prepararem, se os cristãos forem preguiçosos? Então, não tem passe de mágica. Você quer estar num local de influência na cultura, tem que ser um grande artista, percebe? Você vai ter que passar pelos ritos daquela profissão. Você quer estar num posto importante, no governo, numa empresa, seja lá onde for? Som. Como que você vai fazer desrespeitando o princípio da excelência? Então, eu tenho pelo menos essas duas linhas aí, Eberson. Nós testemunharmos o evangelho para aquele que já está no local de influência, e o cristão com seu trabalho amoroso, não ganancioso, mas para a glória de Deus. O resultado do trabalho está na mão de Deus, né, Eberson? Paulo fala em Colossenses assim, que o cristão trabalha não para o patrão dele, ele trabalha, antes de tudo, para o próprio Senhor. Então, assim, não é uma metáfora, isso está escrito explicitamente desse jeito, né? Que o cristão trabalha para Deus, antes de trabalhar para o próprio patrão dele. Legal. E a ideia não é um domínio humano, né? Não, é para servir, é para a glória de Deus. E isso é importante que você falou, né? Por quê? Porque trabalhar é algo
que é o liderar e influenciar na perspectiva cristã, não é mandar em ninguém, é servir. Jesus redefiniu o que é influência. Jesus falou que nós vamos, quando servirmos as pessoas. Então ele falou assim, ó, vocês me chamam de mestre, João 13, e eu sou mestre. Vocês me chamam de Senhor, e eu sou Senhor. Quer dizer, eu, de fato, estou num local de influência. Ele não fala, não me chama de mestre, não, eu não sou mestre, não, eu sou mestre de vocês, eu sou Senhor de vocês. Vocês são os discípulos. Eu não sou discípulo de vocês que são meus discípulos. Só que aí Jesus ensinou. Agora, olha como é que eu vou exercer a minha influência. Lavando os pés, através do amor, através do serviço, não é mandando, sendo uma pessoa estúpida, dando carteirada, não é isso. Jesus ensinou. Aí falou, então, se eu que sou mestre faço assim, sigam o meu exemplo. Isso aí, legal. E uma maneira, né, da questão, uma maneira não, para influenciar, nós teremos que ser testemunhas, né? Faz parte do ID, testemunhar sobre Jesus na cidade, né? Na cidade de Jerusalém, nas cidades da Judéia, de Samaria, né? E é interessante, né, a abordagem que você faz sobre a questão da observação, né? Para testemunhar, eu preciso observar, né? E aí eu achei interessante as citações que você fez, por exemplo, de Paulo observando, e, enfim, né, o fruto da pregação de Paulo era a observação dele, né? Então, nos dias de hoje, se nós formos observar a cidade, né, quais dicas você diria para alguém que quer observar? Para onde ele deve olhar? Onde ele deve buscar informações, né? 5 passos que eu esbocei aqui, assim, bem didático. Primeiro, estudar a história da cidade. Você entender quantos anos a cidade tem, como foi a fundação daquela cidade, né? E não tem um jeito de fazer, é com livros, né? Então você vai, por exemplo, olha esse livro que eu comprei nas últimas férias, lá em Belo Horizonte, que é uma das cidades que eu mais amo, que eu estudo. Eu comprei um livro, ó, A Turma da Savassi, que virou o nome de bairro. Então, a Savassi é um bairro chave na cultura da cidade de Belo Horizontina, e eu peguei e estou lendo um livro, como que a família Savassi virou o nome do bairro. Então, esse é o primeiro passo. Como que você vai querer falar a sério sobre uma cidade se você não sabe a história da cidade, de onde ela veio, qual que é a formação? Então, estudar os heróis da cidade, estudar a história da igreja naquela cidade, né? Anápolis, ela é uma das cidades mais importantes do estado de Goiás, uma das cidades mais importantes do Brasil, e que tem uma história muito bonita da igreja evangélica, né? Não só a Assembleia de Deus, mas o Hospital Evangélico, o Macaulay, né? Quer dizer, a igreja episcopal, a história protestante em Anápolis, ela é uma referência no Brasil. Então, peraí, eu tenho que conhecer essa história dos meus irmãos que serviram nessa cidade, né? Não sermos prepotentes, né, Eberson? Segundo lugar, além de estudar a história, estudar o presente. E aí você vai precisar acessar as estatísticas. Tem que pegar o site da prefeitura, do governo, IBGE, e você tem que ver as estatísticas. Então, as estatísticas sobre a juventude, as estatísticas sobre trabalho, sobre economia, o número de moradores, o número de estrangeiros. Então, as estatísticas são importantes, né? Tem até uma brincadeira, né, do pastor Warren Wiersbe, que ele diz o seguinte: os pastores não têm que ter medo de números, que tem até um livro na Bíblia que chama Números, né? Então, a gente não pode ter nem numerolatria, nem numerofobia. Não é achar que tudo é número, mas também não é ter medo dos números. Não, os números são importantes, né? Então, estudar as estatísticas, conhecer o terreno. Terceiro lugar, não só ficar na parte teórica, mas visitar in loco, no lugar. Então, eu preciso conhecer a presença fiel da igreja, a igreja salgando. Poxa, vai ter um lançamento de um livro de uma autoridade, eu vou lá, eu quero estar lá, eu quero, sabe, estar presente. Salgar é isso. O sal tem que estar no alimento para fazer alguma diferença. A luz, Jesus falou, tem que estar posicionada, não adianta esconder a luz. Então, Jesus, ele falava na sinagoga, ele falava na praça. Jesus, ele estava falando. Atos, né, como nós colocamos no nosso estudo na revista, você vai ver a igreja do capítulo 1 ao capítulo 28 e todos os capítulos interagindo com a cidade. Na Rua Direita, na Praça de Atenas, nas Três Vendas, em Roma, em Samaria. Então, como que nós queremos influenciar a cidade se nós não visitamos os lugares, se nós, né, não estamos respirando, vivenciando?
Em quarto lugar, depois que você conhece a história, conhece o presente, conhece de primeira mão as pessoas, o lugar, aí, em quarto lugar, você vai, então, começar a refletir os problemas da cidade e quais seriam as soluções possíveis para resolver esses problemas. E aqui é muito importante, então, você ouvir, né? A igreja tem que ser pronta a ouvir e tardia a falar. O grande problema de muitos cristãos é que eles querem falar sem ouvir, então não é o caminho de influenciar, você não vai influenciar ninguém. Ninguém é influenciado com essa prepotência toda. Então, escutar. Eu quero influenciar a educação. Quais são os problemas de educação? O que os especialistas dizem, quem vive, percebe, Eberson? E aí, na última parte, você propõe a interação com a cidade. É a interação, uma interação saudável com a cidade. Eu quero dar um exemplo também. Ó, por exemplo, eu montei uma revista chamada A Distopia, no período que eu estava em Belo Horizonte. Olha, essa aqui é número 3, ó, de 2014. Ó, Repensando a Cidade. Então, isso aqui foi uma revista, um tabloide cultural, que eu chamei pessoas de diferentes áreas da cidade de Belo Horizonte. E, poxa, o lançamento dessa revista foi na FENAC, que era, na época, a principal livraria de Minas Gerais, entendeu? Assim, a FENAC era no BH Shopping, enorme a livraria, um auditório enorme, ficou lotado. Nós fizemos o lançamento da revista e aqui nós já estávamos, quer dizer, interagindo com a cidade, o grupo de jovens da nossa igreja, entendeu, Eberson? Então, assim, são as 5 ideias concretas, práticas, que eu tenho vivenciado e Deus tem aberto muitas portas para dialogar em diversas cidades do Brasil. Mas tem que pôr a mão na massa, não adianta ficar sentado, parado, que as coisas não vêm prontas, não, Eberson. Ver um vídeo de 5 minutos e no ninguém YouTube, me ensinou, né? isso, hein? Ó, isso aí foi na raça, hein? O pessoal tá pegando boi aí que eu tô dando o caminho das pedras. É verdade, ver um vídeo de 5 minutos no YouTube já é especialista, né? E você sabe que o pessoal ainda vai ouvir, não vai fazer nada, vai continuar. Muitos, infelizmente, mas você que Deus está tocando teu coração, ó, vá trabalhar, meu irmão. Vamos iluminar, vamos salgar. Jesus vai cobrar de nós. Nós vamos prestar conta dos talentos que ele nos deu, tá? Então, fique esperto aí. É verdade, é verdade. Já estamos caminhando para o final aqui. Sim. Vamos falar um pouquinho da relação, né, da dupla cidadania com missões urbanas, né? Porque eu sou napolino, mas também sou cidadão celestial. Você é paulista também, São Paulino, mas, né, pela misericórdia de Deus também é cidadão celestial, né? Mas, enfim, vamos falar um pouquinho dessa temática também. Esse é um ensinamento muito claro da igreja, né? Por exemplo, o começo de Efésios, aos amados irmãos que estão em Cristo e em Éfeso. E olha que interessante, eles estão em 2 lugares simultaneamente. Primeiro, nós habitamos em Cristo. Então, aqui está falando da nossa cidadania celeste, né? Pedro fala sobre isso. Nós somos peregrinos dessa terra, nossa cidadania é de outro lugar. Paulo fala aos Colossenses, mantenha o pensamento nas coisas do alto, quer dizer, nós somos de outro lugar. Mas, ao mesmo tempo, temos uma dimensão terrena, a cidadania terrena. Eu estou em São Paulo, vocês estão em Anápolis, estamos no Brasil. Então, quer dizer, o cristão ele tem uma dupla cidadania nesse sentido, de ser um cidadão do alto e estar aqui na terra. Então, nós precisamos ter muita sabedoria ao viver a cidadania terrena de modo que honre a cidadania celeste que nós dizemos que temos, né? Então, ser um bom cidadão no Brasil, isso amplifica o meu testemunho como cristão e não atrapalha o meu testemunho. Agora, se eu sou um anticidadão, não colaboro com nada, não colaboro com o prédio, não colaboro com o bairro, com a rua, eu não estou nem aí, que tipo de testemunho nós estamos dando? Jesus falou assim, você não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Olha só, da mesma maneira, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Então, a missão cristã sempre foi uma missão urbana. Até mesmo a palavra pagão. Pagão significa camponês. Por quê? Porque o cristianismo surgiu nas cidades. Jesus morreu em Jerusalém, em um polo, né? O Pentecoste, Jerusalém era cosmopolita para os padrões da época, ao ponto de Atos 2 afirmar que tinham pessoas de quase todo o mundo conhecido da época em Jerusalém no dia de Pentecoste. Então, quando Pedro ele pregou, as pessoas escutaram as orações que a igreja fazia no dia de Pentecoste
eles escutaram nas próprias línguas deles aquilo que estava sendo dito pelos cristãos. Olha que legal. Então, o cristão, ele sempre foi identificado com a cidade, sempre foi identificado com a cidade, ao ponto de o não cristão ser chamado de pagão, de distante da cidade de Deus, né? De camponês. Hoje, Eberson, o mundo tem mais pessoas morando em cidades do que na região rural, né? Isso foi uma virada que aconteceu em 2010, quando mais de 50% da população mundial passou a habitar em cidades. O Brasil está à frente. O Brasil tem cerca de 87% de pessoas vivendo nas cidades. O Brasil está bem à frente na taxa de urbanização. E essa é a tendência do mundo, as pessoas viverem cada vez mais em cidades. Então, não tem como falar de missão que não for urbana, entendeu? Hoje em dia, não tem como falar de missão que não for urbana. Vivemos hoje em megalópolis, cidades com milhões e milhões de pessoas. Aqui em São Paulo, 12 milhões de pessoas, é mais que Portugal, o país inteiro. Então, existem desafios novos nas cidades, desigualdade social, violência. Então, nós estamos aqui não é à toa, né? A nossa missão é uma missão urbana e a gente tem que exercer, então, essa cidadania celeste com amor na nossa cidadania terrena. Legal, legal. Davi, muito obrigado, né? Muito obrigado aí pela participação, escrevendo, gravando esse vídeo com a gente aqui, né? Você que nos assistiu aí, eu tenho certeza que você aprendeu muito nesse vídeo, né? A revista, né? Caso você não tenha acompanhado, né? Essa é a última lição, é a lição 13. A revista você pode baixar ela gratuitamente no link que vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? E na semana que vem, a gente já vai começar aí os estudos da próxima revista, que é na primeira carta aos Coríntios, tá? Então, Davi, para a gente encerrar aqui, né? Eu já estou acreditando que você vai curtir, né? Você aí de casa, né? Você vai curtir, compartilhar esse vídeo, né? Seguir todas as nossas redes sociais lá no Instagram, no YouTube, no Facebook, enfim, onde você achar aí Comep Morada, pode seguir, que vai dar bem. Davi, para encerrar, né? Para a gente fechar aqui, onde a gente pode ver você falando sobre a Igreja Cidade, né? Fala um pouco aí dos seus livros, das suas colaborações, para quem não conhece, poder te conhecer melhor, e para quem te conhece, poder te acompanhar mais de perto. O jeito mais simples é seguir no Instagram, @Davilago, e no Twitter, @PRDavilago. Lá eu coloco os links do que a gente está fazendo, dos artigos, dos textos. É o modo mais simples, Eberson. Beleza, beleza, Davi. Mais uma vez, muito obrigado, né? Em breve a gente vai estar junto novamente aí com muitas novidades, de um modo geral, beleza? Valeu. Valeu, gente.